A Amazônia parece, à primeira vista, um mundo completo e fechado em si mesmo. Cada árvore disputa seu espaço em busca de luz. Cada animal segue trilhas que se repetem há séculos, e a floresta mantém um equilíbrio invisível que permite que todos coexistam. É como um enorme tabuleiro onde cada peça tem sua função definida, e qualquer mudança pode gerar uma reação em cadeia que ninguém consegue prever. Mas essa harmonia delicada está sendo pressionada como nunca antes. E novas forças vêm testando os limites do que a selva consegue suportar. Nos últimos anos, dezenas de espécies que não pertenciam a esse ambiente encontraram um jeito de entrar e se estabelecer ali. São plantas, animais e micro-organismos que, de repente, passam a competir com os habitantes originais por comida, água e território. E nessa disputa, quase sempre os forasteiros levam vantagem. Um simples desequilíbrio já é suficiente para transformar o destino de regiões inteiras, apagando populações nativas e abrindo espaço para uma nova ordem. Entre esses invasores, alguns são pequenos e discretos, difíceis até de notar à primeira vista. Outros, porém, chamam atenção pelo tamanho ou pelo comportamento agressivo. Gatos que nunca conheceram a domesticação, cães soltos em áreas protegidas e até mesmo javalis, considerados entre as espécies mais destrutivas do planeta, começam a moldar a floresta a seu próprio jeito. Cada novo competidor retira um pouco do fôlego da biodiversidade original, deixando cientistas em alerta. A questão é que o Brasil, apesar de ser dono da maior floresta tropical do planeta, ainda não tem experiência longa em lidar com essas invasões biológicas. Muitos países travam essa guerra há mais de um século, mas por aqui ainda falta medir com clareza os danos, conter avanços e desenvolver estratégias eficazes. Enquanto isso, a floresta continua sendo palco de batalhas silenciosas, onde predadores inesperados encontram presas fáceis. E é justamente nesse cenário de desequilíbrio que surge uma ideia ousada, quase absurda à primeira vista. E se um predador lendário, famoso por sua força bruta e resistência, fosse trazido para a Amazônia? Um réptil capaz de enfrentar búfalos, cães e até javalis, ajustando a balança de um sistema que parece cada vez mais instável. Parece ficção, mas a hipótese é séria. O dragão de Komodo. E entender o que isso significa é a jornada que começamos agora. Na vastidão das ilhas da Indonésia vive uma criatura que parece saída de um conto antigo. O dragão de Komodo é o maior lagarto do planeta, podendo alcançar até 3 metros de comprimento e pesar mais de 150 quilos. Com escamas grossas como uma armadura e mandíbulas fortes o bastante para derrubar presas maiores do que ele, esse réptil ocupa o topo da cadeia alimentar em seu território. Ali, não existe predador natural capaz de enfrentá-lo. É um soberano solitário, que reina em silêncio sobre savanas e florestas secas. Sua técnica de caça é tão brutal quanto eficiente. O dragão espera imóvel até o momento exato, quando desfere uma mordida carregada de veneno que impede o sangue de coagular. A vítima, mesmo que consiga fugir, acaba caindo horas depois, enfraquecida pela perda constante de sangue. O lagarto apenas segue o rastro e consome o animal inteiro, sem pressa, aproveitando cada parte. Esse método implacável garante sua sobrevivência há milhões de anos, desde tempos em que outros gigantes já desapareceram da Terra. O cardápio de um dragão de Komodo é tão variado quanto impressionante. Eles devoram desde pequenos roedores e aves até búfalos e cervos. Qualquer criatura que se cruze em seu caminho pode virar alimento. Essa versatilidade é uma das chaves para a sua longevidade como espécie. Diferente de predadores mais especializados, o Komodo se adapta facilmente ao que encontra, tornando-se ainda mais perigoso em ambientes ricos em biodiversidade. Mas essa adaptabilidade não é apenas uma vantagem biológica. Para muitos cientistas, ela representa uma possibilidade ousada. Se o dragão de Komodo
fosse introduzido em outros lugares do mundo, poderia controlar populações de espécies invasoras que hoje não encontram predadores capazes de contê-las. É uma ideia tentadora, porque o réptil já mostrou na prática como consegue lidar com presas robustas e resistentes. E aqui nasce o paralelo inevitável. A Amazônia, com sua abundância de animais invasores, e o dragão de Komodo, um predador que parece feito sob medida para enfrentá-los. O encontro entre esses dois mundos soa improvável, mas não impossível. Afinal, a floresta também é um território extremo, cheio de desafios, venenos, emboscadas e rivais formidáveis. O que aconteceria se essa criatura fosse colocada à prova em um dos ecossistemas mais hostis e diversos do planeta? O dragão de Komodo não é apenas uma curiosidade exótica da Indonésia. Ele também é uma espécie ameaçada de extinção. Hoje, estima-se que restem apenas cerca de 4.000 indivíduos na natureza. Mudanças climáticas, aumento do nível do mar e perda de habitat estão restringindo cada vez mais seu território original. Se nada for feito, em poucas décadas, esse réptil, que sobreviveu por mais de 1 milhão de anos, pode desaparecer de forma definitiva. A busca por alternativas de preservação se tornou urgente. Entre as soluções propostas, uma delas chama a atenção: criar novas reservas em regiões que ofereçam condições semelhantes ao seu ambiente natural. Locais com clima quente, úmido, abundância de alimento e vastas áreas para se espalhar. A Amazônia, nesse contexto, surge como candidata quase perfeita. Não apenas pela semelhança climática, mas também pela vasta extensão e pela presença de espécies que poderiam se tornar presas adequadas. Tanto a Indonésia quanto a floresta amazônica compartilham um mesmo posicionamento geográfico próximo à linha do Equador. Isso significa dias quentes, noites abafadas, chuvas intensas e uma variedade impressionante de plantas e animais. Para um dragão de Komodo, viver ali seria como mudar de casa para uma mansão ainda maior, onde a comida nunca falta e o calor é constante. A adaptação inicial poderia ser surpreendentemente tranquila, mas não se trata apenas de encontrar um lugar semelhante. O dragão também carrega uma função potencialmente útil nesse novo cenário. Ao se alimentar de espécies invasoras que hoje se multiplicam sem controle, ele poderia, em teoria, devolver equilíbrio a áreas já ameaçadas. Búfalos que devastam pastagens, cães que caçam animais nativos e javalis que destroem plantações seriam alvos naturais para um predador de sua envergadura. Essa possibilidade gera fascínio e temor ao mesmo tempo. Fascínio porque soa como uma solução criativa para dois problemas ao mesmo tempo: preservar uma espécie rara e conter invasores prejudiciais. Temor porque introduzir um superpredador em um ambiente tão complexo como a Amazônia pode desencadear consequências imprevisíveis. Afinal, quando se altera uma peça do tabuleiro, o jogo inteiro pode mudar. A história dos búfalos na Amazônia é um exemplo claro de como uma decisão mal planejada pode gerar um problema duradouro. Na década de 50, alguns animais foram trazidos para Rondônia com a promessa de fortalecer a economia local. Parecia um plano simples: carne, leite e força de tração para agricultores. Mas em poucos anos, cercas cederam, os animais escaparam e começaram a se multiplicar sem controle. Hoje, milhares de búfalos selvagens avançam sobre reservas, áreas alagadas e territórios indígenas, destruindo tudo pelo caminho. Esses animais, pesados e resistentes, transformam paisagens inteiras, pisoteiam áreas úmidas, abrem trilhas, contaminam rios e deixam atrás de si verdadeiros desertos biológicos. Onde antes havia vida em abundância, agora restam marcas profundas no solo e ecossistemas em colapso. Tentativas humanas de controlar essa invasão se mostraram ineficazes. Já se tentou expulsá-los com fogos de artifício e até cercar áreas críticas, mas o resultado foi o oposto. Os rebanhos apenas se dispersaram ainda mais.
Estudos recentes mostram que quase metade das áreas alagadas de reservas importantes já foi comprometida pela ação desses búfalos. Se nada mudar, a estimativa é que em poucos anos a população alcance dezenas de milhares. Um número desse tamanho significaria impactos irreversíveis para a fauna e a flora locais, além de prejuízos incalculáveis para comunidades que dependem da floresta. O tempo joga contra, e cada estação chuvosa amplia os estragos. É nesse cenário que muitos enxergam a figura de um predador como solução. O dragão de Komodo, em seu ambiente natural, aprendeu a caçar justamente búfalos d'água introduzidos pelo homem nas ilhas da Indonésia. O método é conhecido: uma mordida, paciência, e a presa acaba tombando dias depois. É quase como se a natureza tivesse desenhado um caçador específico para esse tipo de animal. A ideia de levá-lo à Amazônia ganha, assim, contornos de estratégia plausível. Mas essa visão também traz dilemas. Até que ponto é seguro apostar que um predador exótico vá se limitar apenas às espécies invasoras? A história mostra que, uma vez solto em um ecossistema tão vasto e diverso, nada garante que ele não se voltará contra espécies nativas. E nesse jogo de forças, a floresta não oferece segundas chances. O risco é que, em vez de restaurar o equilíbrio, o dragão cria um novo e talvez mais perigoso problema. Os cães também representam uma ameaça silenciosa, mas devastadora dentro da Amazônia. Estima-se que existam mais de 25 milhões circulando pelo Brasil, muitos em áreas próximas a parques e reservas. Alguns são animais de companhia que vagam soltos. Outros já se tornaram semidomésticos, sobrevivendo por conta própria. O problema é que, mesmo sem intenção, eles caçam, espalham doenças e disputam recursos com espécies nativas. Pequenos répteis, aves e até grandes mamíferos acabam perdendo espaço diante dessa pressão constante. Pesquisas realizadas em áreas protegidas apontam que dezenas de espécies locais sofrem impactos diretos por causa da presença dos cães. E não se trata apenas de predar. Muitas vezes, eles matam por instinto, sem sequer consumir o animal abatido. Além disso, funcionam como vetores de doenças, ampliando a vulnerabilidade de espécies já ameaçadas. O resultado é um efeito dominó. Predadores nativos perdem presas. Populações inteiras entram em declínio e o equilíbrio se quebra. Quando comparados a outros invasores, os cães têm uma particularidade inquietante. Ao contrário de búfalos ou javalis, eles não se organizam em grandes bandos durante o dia. Atuam de forma dispersa, tornando o controle muito mais difícil. Ao mesmo tempo, continuam dependentes de áreas urbanas e do contato humano, o que reforça ainda mais sua capacidade de permanecer próximos das bordas da floresta. Essa proximidade contínua entre vida urbana e vida selvagem cria um ponto de fricção permanente. É nesse contexto que surge a hipótese de um predador capaz de conter também esse tipo de invasor. Se um dragão de Komodo pode derrubar um búfalo, certamente não teria dificuldade contra um cão isolado. Mesmo em grupos pequenos, a agilidade canina dificilmente superaria a força, o veneno e a resistência de um réptil gigante. Em teoria, o desequilíbrio gerado pelos cães poderia ser freado por um caçador dessa magnitude. No entanto, a introdução de um predador desse porte levanta novamente a mesma questão. E se, depois de lidar com os cães, ele passasse a caçar espécies nativas igualmente vulneráveis? A fronteira entre solução e novo desastre é tênue. A cada passo, a ideia de inserir o dragão de Komodo na Amazônia ganha contornos mais arriscados, revelando que, ao tentar resolver um problema, pode-se estar apenas preparando o terreno para outro ainda maior. Entre todos os invasores, poucos causam tanto pavor quanto os javalis. Considerados uma das 100 espécies mais destrutivas do planeta, eles já se espalharam por praticamente todos os continentes, exceto a Antártida. No Brasil, sua chegada foi resultado de importações para a criação de carne e, a partir de fugas e solturas,
se multiplicaram de forma descontrolada. Hoje estão presentes em todos os biomas, incluindo áreas da Amazônia, onde deixam um rastro de destruição difícil de conter. Esses animais não apenas consomem enormes quantidades de alimento, eles também revolvem o solo, devoram plantas nativas, poluem rios e transmitem doenças que podem atingir tanto animais silvestres quanto humanos. Em plantações, o prejuízo é gigantesco, e nas florestas, a competição é desleal. Espécies menores perdem espaço, grandes mamíferos ficam sem recursos e o ciclo ecológico é interrompido. A cada ano, o avanço dos javalis se torna mais evidente e mais preocupante. Curiosamente, para o dragão de Komodo, o javali não seria uma novidade. Em suas ilhas de origem, esses répteis já caçam animais semelhantes. A estratégia é a mesma usada contra búfalos: uma mordida, veneno e paciência. Horas depois, a presa enfraquecida se torna um banquete inevitável. Isso levanta a hipótese de que, na Amazônia, o dragão poderia atuar como um controlador natural dessa praga, abatendo javalis em número suficiente para aliviar a pressão sobre o ambiente. Mas a floresta não é um palco vazio. Ali já existem predadores altamente eficientes, como a onça-pintada, a anaconda e até aves de rapina como a arpia. Todos capazes de enfrentar grandes presas. A diferença é que eles fazem parte do equilíbrio natural e já possuem papéis definidos dentro da teia ecológica. Inserir um novo competidor, ainda por cima vindo de outro continente, significaria alterar essas relações e talvez colocar em risco até os próprios caçadores nativos. Assim, o que parece uma solução lógica pode se transformar em conflito. O dragão, sem conhecer o território, teria de enfrentar rivais perigosos e venenos letais que nunca encontrou. Ao mesmo tempo, correria o risco de se tornar ele próprio um invasor, competindo por presas e espaço. A questão que se impõe é simples e assustadora. Em uma terra de predadores tão extremos, o Komodo conseguiria se estabelecer ou seria apenas mais uma vítima da selva? A Amazônia não perdoa descuidos. É um território onde cada espécie desenvolveu estratégias específicas para sobreviver. Cobras com venenos fulminantes, sapos capazes de matar com um simples toque, peixes que liberam descargas elétricas fatais. Para um dragão de Komodo, acostumado a ambientes com menos ameaças, cada passo na floresta representaria um risco desconhecido. Diferente de suas ilhas natais, aqui ele teria rivais em terra, na água e até no ar. Entre os predadores mais temidos está a onça-pintada. Esse felino, com a mordida mais poderosa entre os grandes gatos, é especialista em caçar répteis. Nas planícies do Pantanal, não é raro vê-la derrubando jacarés, cravando os dentes diretamente no crânio da presa. Contra um Komodo, o cenário não seria diferente. Pela primeira vez, o lagarto gigante encontraria um inimigo capaz de superá-lo, não apenas em força, mas também em astúcia. E não é só no chão que o perigo espreita. No alto das copas, a arpia vigia. Essa águia colossal, uma das maiores do mundo, pode carregar presas que chegam à metade do próprio peso. Preguiças, macacos e até outros predadores fazem parte de seu cardápio. Para um jovem dragão, ainda pequeno e vulnerável, a arpia seria uma ameaça quase inevitável. Um ataque vindo do céu seria algo para o qual ele não teria defesa. Nas águas escuras, a anaconda reina absoluta. Ela já demonstrou ser capaz de esmagar veados, porcos do mato e até onças. O corpo massivo se enrola em torno da vítima, cortando o ar e a vida em poucos minutos. Um dragão que se arriscasse próximo a um rio poderia facilmente acabar em suas espirais. E se escapasse das cobras, ainda haveria enguias elétricas prontas para descarregar choques letais em qualquer intruso. Somam-se a isso os venenos invisíveis. Centenas de espécies de sapos venenosos, aranhas, cobras e até borboletas carregam substâncias capazes de matar.
O Komodo, sem histórico evolutivo nesse ambiente, não teria defesas contra essas toxinas. A cada tentativa de caçar algo desconhecido, correria o risco de ingerir o veneno errado e cair morto. Nesse jogo cruel, a floresta deixa claro: ser um predador em outra parte do mundo não garante sobrevivência aqui. E ainda existe outro desafio quase esquecido: os predadores de ovos. A Amazônia é um terreno fértil para espécies que se especializaram em devorar ninhos. Formigas de ataque subterrâneo, por exemplo, já são conhecidas por destruir ninhadas inteiras de tartarugas amazônicas em questão de horas. Urubus, garças e até raposas do campo não perdem a chance de se banquetear com ovos deixados sem proteção. Para os dragões de Komodo, que dependem justamente de esconder seus ovos em buracos ou montes de terra, esse seria um obstáculo quase intransponível. Além disso, pequenos predadores locais, como coatis e macacos prego, se destacam pela inteligência e pela capacidade de vasculhar ninhos. Uma fêmea de Komodo, mesmo guardando seu território, teria dificuldades para proteger a prole contra uma lista tão variada de caçadores. Cada perda representaria um risco enorme para a sobrevivência da espécie em um ambiente novo. Se na Indonésia os dragões já contam com baixas naturais, na Amazônia, as chances de reprodução bem-sucedida cairiam drasticamente. O resultado provável seria uma população instável, que mal conseguiria se firmar. E, em contrapartida, caso conseguisse superar todos esses obstáculos, o dragão poderia transformar-se em invasor. Um predador de grande porte, sem inimigos naturais suficientes para controlá-lo, teria potencial para competir com onças, cobras e aves de rapina. E nesse embate, não é apenas a sobrevivência do Komodo que estaria em jogo, mas de todo o equilíbrio ecológico da floresta. Exemplos próximos já mostram o perigo dessa aposta. O teiu, um lagarto originário da América do Sul, foi introduzido acidentalmente em estados do sul dos Estados Unidos e hoje ameaça diversas espécies locais. Ele consome ovos de aves e répteis, disputa espaço e até caça competidores diretos. O que parecia um animal exótico e inofensivo tornou-se um problema nacional, difícil de reverter. O paralelo com o Komodo é inevitável. A introdução de um superpredador em um ambiente tão complexo como a Amazônia não seria um ato de equilíbrio, mas uma roleta ecológica. Mesmo com boas intenções, o risco de criar um problema ainda maior é evidente. E no fim, a floresta, conhecida por resistir a invasores de todos os tipos, poderia transformar o dragão em vítima ou em vilão. É nesse dilema que fica clara a lição. A Amazônia não é terreno para experimentos. É um palco vivo que exige respeito. A ideia de levar dragões de Komodo para a Amazônia pode soar tentadora, mas esconde mais riscos do que soluções. A floresta é um ecossistema tão complexo que já repele a maioria dos invasores por conta própria. Introduzir um superpredador exótico não garantiria o controle de búfalos, cães ou javalis. Pelo contrário, abriria espaço para novos conflitos, extinções inesperadas e desequilíbrios irreversíveis. O que parece um remédio pode se transformar em um veneno ainda mais forte. O próprio dragão, ameaçado de extinção em suas ilhas de origem, dificilmente encontraria salvação em terras amazônicas. A lista de rivais e perigos é longa demais. Onças, arpias, anacondas, sapos venenosos e até insetos capazes de dizimar seus ninhos. A chance de prosperar seria mínima e o risco de virar uma nova praga, enorme. A floresta não precisa de salvadores importados. Precisa que os humanos parem de abrir portas para invasores que nunca deveriam ter entrado. Esse dilema serve como alerta. Cada espécie que cruza fronteiras artificiais carrega consigo consequências imprevisíveis. O controle deve estar na prevenção, na fiscalização e na proteção dos habitats originais. A Amazônia, com sua biodiversidade única, não pode ser palco de experimentos. O equilíbrio que existe ali
não foi construído em anos ou séculos, mas em milhões de anos de adaptação mútua. É uma obra-prima da natureza que não tolera improvisos. Por isso, a solução para os problemas da floresta não virá de monstros lendários, mas de políticas sérias, ciência aplicada e respeito pelos ciclos naturais. O dragão de Komodo é fascinante e merece ser preservado, mas em seu próprio território. Tentar transformá-lo em herói da Amazônia seria apenas repetir os erros que criaram os invasores que hoje ameaçam a região. A floresta não precisa de um novo predador, precisa de consciência humana. Se você chegou até aqui, ajude a espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e fortaleça essa jornada com um comentário. E, se puder, apoie o conteúdo com um "Valeu demais" a partir de R$2. Um gesto simples que faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias que revelam os segredos e dilemas do nosso planeta.